4 principais razões de você não alcançar seus objetivos financeiros. Já viu aquelas pessoas que no início do ano traçam uma série de metas financeiras e no final do ano não cumprem nenhuma? Pois é, existem 4 razões muito claras para isso e eu vou esclarecer melhor nesse vídeo. Fique com a gente, se inscreva no canal e clique no like para ajudar esse vídeo chegar em mais pessoas. Meu nome é Rogério Damasio, sou planejador financeiro e meu intuito aqui é trazer mais educação financeira e esclarecimento para as pessoas. Vamos direto ao ponto. Primeiro motivo que mais atrapalha as pessoas a alcançar suas metas financeiras: ter muitas metas. Então a pessoa no início do ano, ela escreve no caderninho dela 5, 6, 7 metas e isso acaba atrapalhando ela, dividindo muito a energia. Então a primeira dica é: tenha metas que a gente chama de crucialmente importantes. E essas metas não podem passar de 2. Então tenha no máximo 1 ou 2 metas. Por exemplo, fazer uma viagem para a praia, fazer uma viagem internacional, fazer a troca do carro, fazer uma reforma na casa. Então tente ter no máximo 2 metas, porque assim o seu foco será muito maior. Segundo principal motivo que atrapalha você executar suas metas: a falta de definição de comportamentos. Na verdade, você precisa se ater muito mais ao que você tem que mudar no seu comportamento do que a outras variáveis. Então, por exemplo, numa dieta, você precisa se preocupar muito mais no seu comportamento de preparar a sua refeição, horário dessa refeição, a logística dessa refeição, do que qualquer outra coisa. E para suas metas financeiras, nós precisamos primeiro ajustar o seu comportamento em relação aos gastos, o seu comportamento em relação ao consumo de final de semana, o seu comportamento em relação ao seu consumo no shopping e uma série de outras coisas relacionadas a comportamento. Então a gente chama isso de medidas de direção. Dando um exemplo bem básico. Então, uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos, o que é o comportamento dela? Que ela pode controlar? Treinar e fazer dieta, certo? Então, assim, a sua meta financeira precisa se basear também nos seus comportamentos. O que eu preciso mudar, ou o que eu preciso potencializar em termos de comportamento, de hábitos, para que eu alcance esse objetivo. Tá? Então, de fato, realmente essa é um dos maiores problemas das pessoas que focam no resultado, nesse caso, focam na balança e não focam no comportamento, que nesse exemplo é treinar e fazer dieta. O terceiro grande problema, a terceira grande razão que atrapalha as pessoas é a falta de um placar envolvente. Nesse jogo, e você precisa de transformar essa meta em um jogo, esse jogo precisa ter um placar. Já pensou em assistir um jogo de basquete sem ver o placar? Ele fica totalmente sem graça. A sua meta é assim também. Se ela não tiver um placar que você consiga acompanhar, dificilmente você vai saber se você está ganhando ou se você está perdendo esse jogo. Então, se você tem, por exemplo, uma meta de juntar 50 mil reais em tantos meses, você precisa de escolher o que a gente chama de checkpoints. Opa, em determinado mês eu preciso de ter X mil reais. Mais alguns meses à frente, eu preciso de ter Y mil reais. Então, esse placar, ele precisa ser claro e envolvente. Então, traga a sua família, traga seu cônjuge, seu parceiro, para acompanhar esse jogo, certo? E você precisa estar muito consciente disso. Outro exemplo muito prático: se a pessoa precisa de emagrecer 2 quilos no mês, ter um placar onde você controle isso semanalmente ajuda muito nessa meta. E o mesmo exemplo cabe para o acúmulo financeiro, nessa meta de alcance de uma viagem, da troca do carro, do dinheiro que você precisa para isso. Divida isso em semanas, divida isso em meses, e você precisa saber se o seu jogo está sendo ganho ou não. Então, em resumo, tenha um placar, e esse placar pode ser uma cartolina, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um papel pregado no espelho do banheiro, pode ser um papel pregado na geladeira da cozinha, mas que dê a você essa noção clara de onde você está nesse jogo. Último motivo que atrapalha muito as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros: não ter uma cadência de responsabilidade. O que é cadência de responsabilidade? Você precisa de ter semanalmente ou quinzenalmente um momento para avaliação do resultado. É o que a gente chama de prestação de contas. Então, o terceiro motivo
é você entender se você está ganhando ou não esse jogo. E o quarto motivo é você precisa de fazer a contabilidade disso. Então, e essa contabilidade, onde as pessoas mais erram é na cadência, certo? Então você precisa de ter uma frequência de contabilidade. Opa, toda sexta-feira, às 5 da tarde, eu vou abrir minha planilha, vou abrir as minhas contas e ver se eu estou aderente à minha meta. Toda sexta-feira de manhã, por exemplo, em relação ao peso, eu vou me pesar e saber se eu estou batendo a minha meta. Certo? Então, essa cadência de contabilização do resultado é, de fato, o quarto motivo que mais afasta as pessoas do seu resultado. Então, vamos resumir, vamos voltar, fazer um resumo de tudo. Primeiro deles, tenha metas crucialmente importantes, uma ou duas no máximo. Segundo motivo, mude o seu comportamento. Foque no seu comportamento e não só no resultado. Terceiro, crie um placar envolvente. Um placar simples, visual, mas que envolva você e sua família nesse jogo. Quarto, tenha uma cadência para contabilizar isso. Então, uma cadência de prestação de conta, seja ela semanal ou no máximo quinzenal. Então, esses 4 motivos realmente são os que mais atrapalham as famílias e quem pratica isso realmente tem resultados acima da média. São pontos que parecem simples, mas quando você vai executar, você vê uma diferença muito grande. Menos é mais e essas 4 dicas realmente deixam isso muito claro, certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. A ideia é essa informação chegar em casas de mais pessoas, porque no fim do dia a gente ainda tem muita educação financeira para mostrar, a gente tem muita ignorância a ser diminuída ainda e eu conto com a sua ajuda.